depois elas foram tirando até lá em cima, esperando lá a serra. Elas tiraram tudo beirando por baixo, assim. Tudo que tinha tirado. Beirando a estrada aqui tinha toco de cedro, tinha toco de peroba, tinha braúna, uma árvore que não devia ter tirado, né? Hoje não encontra mais um braúna, então encontra toco. As árvores das florestas nativas são os mais antigos seres vivos existentes em nosso planeta. Durante muito tempo, acreditou-se que a madeira seria um recurso ilimitado. E essa ideia de abundância acabou gerando uma cultura de desperdício. As florestas eram sinônimo de fartura madeireira, enquanto o homem só possuía o machado. Mas no tempo da motosserra e do trator com o correntão, não há árvore que resista à ganância humana. Sempre existiu no Brasil um mito da abundância, a abundância infinita dos recursos naturais. E os recursos florestais não são exceção, né? Há uma crença generalizada de que nós temos madeira para ser cortada o resto de nossas vidas, o resto dos nossos tempos. Isso não é verdade. Veja bem que a madeira que havia no Paraná, né, o pinheiro do Paraná, se extinguiu comercialmente. A madeira que havia no sul da Bahia, norte do Espírito Santo, também já acabou. E hoje nós estamos acabando com a madeira que ainda existe na Amazônia. Hoje, cada vez mais, o homem penetra na floresta, ignorando a devastação que realiza. As gigantescas árvores que 10 homens não davam conta de abraçar já são raras. O rastro da exploração madeireira são os tocos calcinados e as enormes pastagens para poucas cabeças de gado. São milhares de árvores sendo derrubadas a cada momento. A maioria acaba ardendo em algum forno ou lareira. O símbolo do desperdício é a quantidade de madeira que termina apodrecendo no tempo ou queimando como lenha. Mas pior que o desperdício, a devastação das florestas vem causando danos irremediáveis à flora e fauna do nosso planeta, alterando o clima, destruindo rios e nascentes e transformando em desertos antigas terras férteis. A nível de pesquisa existe já alguma coisa com resultados bastante bons, que demonstram a viabilidade de se proceder ao manejo sustentável. Agora, a nível de exploração comercial, praticamente nada tem sido feito. São poucas as indústrias que realmente já iniciaram um programa sério sobre a questão do manejo sustentável. O grande problema das madeiras no Brasil não é bem a retirada, é a não reposição, o não replantio, né? Então, nós, daqui a pouco, muitos já estão se preocupando com o plantio de árvores, mas muitas vezes não tem semente de qualidade, genética, para produzir árvores de qualidade, como aquelas que estão sendo retiradas. Nos últimos 10 anos, a sociedade, através de várias organizações, vem se manifestando contra a destruição desenfreada causada pelos grandes projetos florestais. A necessidade de preservação das florestas naturais é urgente, mas a busca de alternativas e novas tecnologias é extremamente importante para garantir a permanência do homem na Terra. Procure sempre madeiras alternativas, aquelas que estão sendo menos cortadas, né? Porque, ok, você quer ter um móvel de mogno, de sucupira, de cerejeira, de capiúna na sua sala, né? Mas isso todo mundo tem. Então procure o ângelo em pedra, procure o faieiro, procure outras espécies, né, que estão sob menos pressão, né? Eu acho que você pode fazer muita coisa em questionar, inclusive, o dono da loja ou o dono da serraria, de onde vem aquela madeira, né? Se existem, se ela vem de uma área onde está sendo feito um manejo sustentável dessas madeiras, né? Você, consumidor final, tem um papel importantíssimo na preservação das espécies florestais do Brasil. A seguir, a tecnologia aplicada à madeira. Canal Arte, logo mais 1h20 da tarde, aqui na sua Nacional. Fundação Banco do Brasil. FINEP, 25 anos de compromisso com o futuro.
do potencial madeireiro do país levou o governo brasileiro a criar, na década de 70, o Laboratório de Produtos Florestais, hoje ligado ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. Aqui são realizadas várias pesquisas que buscam garantir o desenvolvimento e o manejo sustentado dos recursos madeireiros. O principal projeto, carro-chefe do laboratório, é a caracterização tecnológica de madeiras brasileiras. Assim como nós temos características próprias, cada indivíduo tem uma característica, as madeiras também, dentro da sua anatomia, da sua estrutura, elas têm uma característica própria. Por exemplo, a faeira, ela tem os raios largos, que a gente consegue ver a olho nu, largos e altos também. Então ela é uma madeira que vai contrair bastante. Na hora de secar, ela vai ter uma contração bastante grande. Isso é uma característica negativa, mas pode ser contornada se ela for secada adequadamente. O projeto de caracterização tecnológica da madeira já rendeu vários frutos. Um dos principais foi o de apontar alternativas para a indústria moveleira, diversificando e ampliando as possibilidades de madeiras próprias para móveis. Nós temos um programa especial para a divulgação dessas madeiras, porque as madeiras da Amazônia normalmente são madeiras muito bonitas. As madeiras claras estão em minoria na Amazônia, e a Amazônia se caracteriza por madeiras pesadas, madeiras duras e madeiras bonitas, madeiras de cores diferentes. Nós temos madeira preta, madeira roxa, madeira amarela, madeira vermelha na Amazônia. O nosso objetivo é encontrar profissional capaz de, olhando a madeira, dar uma melhor utilização para ela. Escolher um desenho que aproveite todas as características da madeira, toda a sua beleza e a sua dificuldade ou a sua facilidade para trabalhar. Nós temos alguns móveis que foram idealizados por alunos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e resultou numa série de modelos muito bonitos de cadeira de Jatobá. Outra grande linha de trabalho do laboratório é a de aproveitamento de resíduos da biomassa. Neste setor, são desenvolvidas diversas técnicas de compactação de serragem para substituição do uso da madeira como lenha. Parece um contrassenso quando a gente pode confundir com o estímulo do uso da floresta, do meio ambiente como fonte de energia. Mas o nosso objetivo é exatamente o contrário a esse. Pelo aproveitamento da biomassa na forma dos diversos resíduos, substituir o desmatamento, o uso da floresta como fonte de energia. Uma unidade de beneficiamento de algum produto agrícola, como por exemplo uma beneficiadora de arroz, uma indústria de madeira, né, que tenha o resíduo, a indústria de móveis, né, onde existe o resíduo celulósico, né, que poderia ser substituto de lenha, usado como energeticamente. Então, nesse local onde há disponibilidade do resíduo localizado, você poderia então colocar uma prensa dessa, uma unidade produtora de briquetes, né, que seria como se fosse a ponta, né, a saída. Você, na verdade, estaria dando uso a um resíduo que você tem, que hoje está sendo, muitas vezes, queimado para desocupar espaço, simplesmente, né, sem nenhum aproveitamento energético. Também na linha de aproveitamento de resíduos, o laboratório aperfeiçoa métodos de fabricação de aglomerados. A indústria de condensados e aglomerados utiliza atualmente madeira natural picotada, que é colada com adesivos derivados do petróleo. O setor de química e adesivos desenvolveu métodos industriais para tornar economicamente viável o aglomerado de bagaço de cana, utilizando a cola de tanino, que também foi pesquisada neste laboratório. No setor de tecnologia da madeira, foi projetado e construído o primeiro módulo ambiental brasileiro. Este módulo, de construção simples e prática, já está sendo usado na Estação Antártica Brasileira e, em breve, serão instalados diversos módulos nas unidades de conservação do IBAMA por todo o país. A ideia é desenvolver o projeto, aceitar o desafio, desenvolver o projeto e, a partir do momento que ele está devidamente testado e
e aprovado, então seria repassar isso para a sociedade, de uma forma geral. E o próprio IBAMA teria várias situações de necessidades, mas com características um pouco diferentes uma da outra, e que também careceriam de algum estudo na mudança dessas necessidades, né? Para que o módulo se adaptasse a cada uma delas. Uma situação que já nos foi colocada era a possibilidade de montar um módulo desse em cima de uma barcaça, para que ela pudesse abrigar técnicos que pudessem acompanhar trabalhos de pesquisa que não são fixos em terra firme. Considerando a necessidade de harmonizar os interesses econômicos e sociais com a preservação dos ecossistemas florestais e sua diversidade biológica, o Laboratório de Produtos Florestais do IBAMA vem desenvolvendo inúmeras ações voltadas basicamente para a identificação de formas de uso que, ao mesmo tempo, valorizem os recursos florestais, né, os recursos naturais renováveis, incentivem a sua conservação e gerem renda, ou seja, gerem dividendos sociais, benefícios sociais. Mas, na verdade, nós temos que ter em mente que a exploração florestal ela é inevitável. Até mesmo porque a floresta ela é um patrimônio, não só um patrimônio na forma intocável, na forma primitiva, mas ela é uma fonte de renda, ela é uma fonte de benefícios sociais, entre outras coisas. E a partir desse raciocínio, dessa linha de pensamento, é que o laboratório, a partir de todos esses estudos e pesquisas, ele visa, entre outras coisas, fazer com que essa exploração se dê de forma racional e sustentável. No próximo bloco, como preservar as florestas naturais. Seletiva de madeiras, o garimpo florestal, vem dizimando diversas espécies. Antigamente, era comum encontrar-se móveis de jacarandá e outras madeiras nobres. Hoje, esses móveis são verdadeiras raridades. Uma das espécies que mais vem sofrendo com a exploração seletiva é a aroeira. Graças às suas qualidades de resistência e durabilidade, a aroeira vem sendo explorada irracionalmente. Próximo a Brasília, um fazendeiro e um engenheiro florestal vêm trabalhando em um projeto de consórcio natural de mudas de aroeira e pastagem para o gado. A natureza é sábia por ela mesma, não é? A gente vê muitas e muitas experiências em plantio de aroeira e aqui a própria natureza está nos mostrando como se fazer esse plantio. O que a gente observa é o seguinte: em áreas onde há a passagem do correntão, comumente chamada de estocamento, né, da região através de aração para a formação de pasto, o que acontece é o seguinte: essa semente ela passa por uma profundidade maior. Daí não germina. É muito difícil recuperar uma região onde houve estocamento e a tentativa de plantio de aroeira, né? O que acontece aqui é o seguinte: a própria árvore já solta essa sua semente. Você pode ver que quanto mais perto do maior povoamento, maior é a frequência dessa aroeira, né? E o espaçamento já fica por conta dela mesma. É lógico que isso aí, com o tempo, vai ter que ser feito desbaste, esse espaçamento vai mudar e, consequentemente, atender o propósito do proprietário, que é ter aroeira consociada com o gado. Aroeira, no caso, né? Sempre sai muito volumoso. E o sombreamento não deixava o capim sair.
Então batia 2 vezes por ano. Quanto mais batia, mais bonita a aroeira saía, sabe? Então houve aquela ideia da Frane, aquela insistência dele e a resistência inicial. Passamos anos e anos discutindo e eu resistindo à ideia porque achava que o negócio é boi mesmo, é gado e tal. Até que eu resolvi deixar uma pequena parte da propriedade e ver o que acontecia, né? Ele me convenceu, então nós deixamos e houve uma resposta impressionante. E hoje eu abracei o projeto e estou querendo desenvolver para ver, consorciar futuramente boi e aroeira. Hoje eu vejo que eu ia fazer uma grande bobagem, porque isso aqui pode me dar talvez até mais renda do que gado. Consorciado vai me dar muita renda e ela própria sozinha ela me dá mais renda do que gado, né? Pelo custo da aroeira você vê que é só fazer matemática pura. Mas a questão da exploração seletiva é realmente grave com relação ao mogno. Árvore de grande beleza e madeira de excelente qualidade, o mogno vem sendo caçado impiedosamente pelas motosserras nas florestas de todo o mundo. O mogno atualmente está sendo praticamente devastado devido à grande quantidade do uso dessa madeira. Ela realmente, o mogno é uma madeira que, em termos de qualidade e de propriedades de madeira, ele tem praticamente tudo que se pode esperar de uma madeira. Hoje o mogno ia ao longo da década de 60, de 70, desde as explorações florestais, desde que surgiu o primeiro trade explorando, o mogno é sem dúvida a espécie de maior interesse econômico no mundo. Imagina um Brasil inteiro usando mogno cerejeira, o período de extinção da espécie muito rápido, né? Quando você tem um leque maior de utilização de espécies a serem utilizadas, você diminui a pressão sobre essas duas espécies. Um outro objetivo também é viabilizar o plano de manejo na Amazônia, porque quando você vai fazer um plano de manejo para uma determinada área, você tem que usar todas as madeiras que estão naquela área, porque senão ele não é economicamente viável. Os planos de manejo, no meu entendimento, têm que ser feitos de maneira mais séria, com mais competência por parte dos nossos profissionais, todos os profissionais que mexem na área, de modo a atender o objetivo da espécie também. Porque o que se vê hoje são planos de manejo obedecendo a interesses puramente econômicos. A sociedade tem tanto a necessidade de utilizar produtos florestais, utilizar produtos cuja matéria-prima provém da floresta, como de preservar a sua floresta. Então, o que nós tentamos é justamente casar essas duas necessidades. A de usar, porque todos nós queremos móveis de madeira na nossa casa, nós queremos pisos de madeira na nossa casa. Quem vai produzir? De onde nós vamos tirar essa madeira? O meio ambiente é o único lugar possível de retirar essa matéria-prima. Só que nós temos que retirar e deixar e saber utilizar de forma a ter hoje e ter amanhã também. Alternativas existem para diminuir o esforço exploratório sobre determinadas espécies. Uma delas é o aproveitamento racional das florestas implantadas, os reflorestamentos de eucaliptos e pinos. Os reflorestamentos eles podem ajudar a diminuir o consumo da madeira nativa, na medida em que eles têm um crescimento mais rápido e eles são muito úteis em áreas degradadas, para a recuperação de áreas degradadas. E nós sabemos que a tecnologia de uso da madeira, tecnologia de ponta dos países desenvolvidos, está concentrado no eucalipto e no pinus. Então, quer dizer, eles já têm estudos avançados de como utilizar racionalmente essas madeiras. Eu acho que o primeiro passo para a gente colocar a madeira na posição de destaque que ela deve ter seria a partir do uso do eucalipto e do pinus. E, ao mesmo tempo, também, com toda a importância que é necessária, a gente deveria utilizar as madeiras nativas. A gente não pode desconsiderar a grande importância econômica, tá? E às vezes até ecológica dos povoamentos homogêneos, de eucaliptos e pinos, tá? Já que existem, todo o desenvolvimento científico foi normalmente ligado a isso, a esse aspecto do aproveitamento maximizado da produção da madeira, tá? Nos povoamentos homogêneos. Eu acho que o papel das escolas de engenharia e arquitetura deveria ser de reverter essa cultura dominante de uso do concreto armado. A gente deveria trabalhar, estudar a madeira como material por excelência construtivo e de forma que a gente pudesse fazer um uso racional,
sabendo que ela é o único material renovável realmente numa obra de construção. E assim a gente poderia ficar conhecido talvez como um país que faz uso das suas riquezas de uma forma inteligente. Agora, ultimamente, vem se estudando muito características tecnológicas da madeira, principalmente madeiras da Amazônia, tá? E isso vem dando dados científicos que vêm a nos mostrar que existe uma grande possibilidade de utilização econômica e sustentável desses recursos. Eu acho uma grande contradição que um país como o Brasil, com a grande vocação madeireira que tem a sua arquitetura conhecida por linhas arrojadas em concreto, por grandes vãos em concreto, sendo que a madeira continua sendo considerada um material de segunda categoria.